Fala, rapaziada, eu sou o Rodrigo Mandarini e você tá no Geral Pod. Aquele papo, aquela conversa que todo mundo pode participar. Agora, todo mundo deve o quê? Se inscrever no canal. Já está inscrito? Você faz parte daqueles quase 23 mil amigos que estão lá no YouTube? Se não faz, deveria fazer. Porque se você está assistindo aqui, é porque você gosta do conteúdo. Se você não gosta, não tem problema. Vai lá, se inscreve e coloca a gente no soneca. Mas se inscreve, não deixa de se inscrever não. A gente precisa curtidas, compartilhamento, comentários, engajamento, Pix, nudes. Não, nudes só o Matheus que precisa. Eu não preciso. Fabrícia, estamos aí. Gente, hoje a gente... o Matheus quer que eu fale agora toda vez no início. Aqui, ó. Você quer gravar o seu conteúdo aqui no Geral Pod? Entre em contato com a gente. Tá aqui o QR Code. Você vai bater um papo com a gente vai chamar você para vir aqui, tomar um café. A gente vai sentar, vai conversar e, de repente, vai fazer sentido para você ter um podcast ou participar de um podcast ou então patrocinar um dos podcasts que a gente grava aqui no Geral Pod. Então, quer conhecer a estrutura? De repente, você é curioso, você quer assistir uma gravação, você nunca viu uma gravação de um podcast. Vem, fala com a gente que a gente vai ter o maior prazer de te receber aqui. Se você vier no final da tarde para trazer um bolinho, pode fazer um esquema legal, maravilha? Vai ser muito legal te receber aqui. Geral pode vir até aqui. Agora, todo mundo inscrito no canal, TikTok bombando, Instagram. Posso continuar, Matheus? Posso começar o programa? Matheus autorizou, agora eu vou começar. Hoje a gente vai ter, sabe aqueles segmentos, aqueles papos que a gente começa... eu começo igual a você. Eu gosto de começar e eu não gosto de estudar quando eu não conheço o segmento, quando eu não sou um entendedor daquele convidado, do que o convidado faz. Eu faço justamente o sentido contrário. Eu não estudo. Porque se eu estudar, de repente não vou ter as dúvidas que você vai ter. Então eu quero tirar a dúvida junto com você. Ele é especialista, vamos ver se é isso mesmo. Ele é especialista em vendas. É isso. Pelo papo que a gente já teve aqui, aqui a gente não tem papo furado, hoje é a segunda vez que eu estou encontrando ele aqui. Na primeira vez a gente marcou uma reunião de mais ou menos... Vou passar aí, a gente bate um papinho. Eu achei que a gente fosse ter um papo de meia hora, que é mais ou menos o tempo que duram as reuniões, os papos, quando a gente convida aqui. A gente ficou umas 4 horas aqui. Verdade. Foi uma chuva de conhecimento, de troca, de conexões. E é por isso que ele está aqui hoje. PC, o dono da Prospect Vendas. Sou eu mesmo, PC Macedo. PC Macedo, prazer te receber aqui, irmão. Prazer meu estar aqui. Eu estou muito animado com a ideia de dividir um pouco mais de conhecimento. O nosso papo aquele dia foi maravilhoso. Realmente, eu acho difícil juntar um vendedor e um jornalista e a conversa não rendeu o que rendeu. Mas, sem criar rótulo para ninguém, é mais ou menos essa ideia, é trocar conhecimento, é estar aqui para dividir. Agora, esse conhecimento que você quer trocar, primeiramente, é com quem? A Prospect Venda, ela é interessante para que tipo de pessoa ou para que tipo de empresário? Quem são os teus clientes hoje? Eu posso te adiantar o seguinte. Nós estamos muito focados em pequenos e médios empresários. Mas para dar uma noção geral, eu vou colocar mais ou menos assim. Você conhece alguém que olha para o seu negócio e tem a impressão de que deveria estar faturando mais e com clientes melhores? Opa! Você conhece alguém que gostaria que os seus processos comerciais, desde o início, o primeiro contato com o cliente, até aquele novo pedido, aquela renovação de contrato, né? Que esse processo fosse previsível, fosse sustentável, que fosse replicável, assim como são contas a pagar, contas a receber, contabilidade de um modo geral, toda a administração da empresa, que a área de vendas não fosse uma caixa preta? Todo mundo queria isso, né? Lógico. É isso que a gente faz. Independentemente do tamanho, do patamar... Não, isso não tem filtro para a gente. A gente atende todos os segmentos e todos os tamanhos. Eu tenho clientes que são empreendedores individuais e tenho clientes que têm 200, 300 funcionários. Isso é interessantíssimo, isso é importante. E aí o que acaba acontecendo? Uma das coisas que para a gente é muito importante é que as empresas entendam que prospecção, as técnicas que são aplicadas hoje nos grandes players, nas multinacionais, são acessíveis aos seus negócios. Só que elas precisam ser customizadas. Nosso papel é exatamente esse. É ajustar toda a técnica que a gente já conhece, tudo que tem disponível no mercado, para o tamanho do cliente e para o DNA do negócio dele. Isso é fundamental. Então vamos lá. Vamos trabalhando aqui pro leigo, pro cara que não conhece, tá? Tá fechado. Então eu tenho um podcast. Sim.
Para o meu negócio, eu tenho um tipo de clientes que eu vou para cima deles e que eu quero que eles venham para cima de mim. Mas quem está assistindo agora que tem um salão de beleza ou tem uma agência de carros ou tem um supermercado com 200 funcionários, eles não vão ter, então, eles vão ter o seu trabalho, a sua equipe vai atuar lá, mas eles não vão ter um mesmo produto. Não. Isso é fundamental. A linguagem é completamente diferente. Não existe... Vou usar o exemplo da receita de bolo, tá? Mas, pelo amor de Deus, eu não tenho nada contra bolo de caixinha. Vamos deixar isso claro. Bolo, qualquer um eu compro. Eu também. Sou muito, muito chegado a bolo. Então, o que acontece? Imagina que eu chego para você e digo assim, ó, vou vir aqui, vou trazer um bolo maravilhoso e tal, não sei o quê. Legal, te crio uma expectativa lá em cima. Você, pô, não, vai vir um bolo maneirão e tal. Chego eu aqui com aquele bolinho de caixinha, faço, te entrego, aí você vai ter aquela... Pô, o bolo tá legal. Mas ele não é o que eu estava esperando. O que eu comi ontem que alguém fez foi igual. Exatamente. Ou o que alguém fez foi melhor. Não, eu digo, mas se seguiu a receita da caixinha, ficou tudo igual. Exatamente. A ideia é não padronizar os processos. Porque você tem diferenciais. Você tem o DNA do teu negócio. Não adianta você querer pegar a receita que funcionou numa outra empresa do teu mesmo segmento, botar no teu negócio. Tem grande chance de não dar certo. Porque o que faz funcionar é o DNA da empresa, é a cultura que você tem, é a postura que você tem, a forma como você atende seus clientes. Então, isso tem que ser respeitado e tem que entrar no conteúdo do teu trabalho comercial. O que a gente às vezes acaba percebendo, eu trabalho muito para B2B, ou seja, de empresa para empresa. Tá? Então, o que a gente acaba percebendo é que é o seguinte, a grande maioria das pessoas que montam um negócio, pode ser, eu tenho clientes que começaram no ano passado, eu tenho clientes que têm empresa há 15 anos. O que eles têm em comum? A grande maioria das empresas, pode falar qualquer segmento, Tá. qualquer um. A grande maioria das empresas, o empresário ele sabe tudo do seu negócio. Vou pegar você como jornalista. Vamos lá. Você conhece tudo que tem de equipamento de edição aqui em volta. Você tem toda a legislação envolvida no teu negócio. Você sabe todos os canais que você precisa ou não usar para divulgar o teu material. Você conhece muito bem como trazer e como interpretar os interesses do cliente que está diante de você. Isso tudo você conhece, beleza? A jornada do cliente, na grande maioria das vezes, ninguém para estudar. Não para mesmo. Porque você montou esse negócio aqui, você conhece cada pedacinho da tua estrutura. Porém, ninguém para estudar, ninguém é muito. Tá? Mas a grande maioria não para estudar esse tipo de coisa. Por quê? Porque você está tocando o teu negócio. Você está fazendo para viver. O carro está andando, não dá para trocar o pneu, não dá para pintar o carro em movimento. Você não para fazer a manutenção do carro andando, não tem como. Né? Então, muitas das vezes, qual é a percepção que eu tenho? Né? Eu trabalho com vendas há quase 30 anos. A grande maioria desse período foi planejando campanhas de venda, lançamentos de produto, lançamentos de empresas e fazendo prospecção, captando clientes novos todo mês. Então, o que isso tem que acontecer? Meu amigo, todo mês tem que entrar cliente novo em todos os negócios. É assim que você oxigena uma carteira, é assim que você oxigena um negócio. É lógico que ninguém é louco de pegar uma quantidade absurda de clientes novos e não atender. E botar dentro do teu negócio sem estar estruturado para atender. Então, a gente começa na estrutura. Por quê? Eu tenho um escritório de contabilidade. Tá? Eu tenho um escritório de contabilidade, eu tenho capacidade para atender 80 empresas cuidando de tudo. Tá? Tributação, DP, RH, olha, enfim, RH não passa na contabilidade, mas enfim, digamos que passasse. Tá? Todas as etapas. Perfeito. Quantos clientes você tem? Eu tenho 40. Beleza. Se eu pegar outros 40 e botar dentro da empresa em um mês, você vai ter condição de estruturar e atender? Pouco provável. A não ser que você tenha uma estrutura muito maior. Mas está dobrando a tua... Exatamente. Então, qual é o grande trabalho? É estudar isso no início. O grande trabalho é colar com o empresário, perguntar, meu amigo, qual é o objetivo do negócio? Eu tenho uma carteira de 50 clientes, eu tenho que chegar a 150 clientes. Em quanto tempo? Qual é a estrutura de venda que você tem? Como é que a gente trabalha? Então, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, na cabeça do empresário, ele não consegue estruturar. E grande maioria dos empresários hoje não tem tempo para parar e se dedicar a fazer isso. Porque ele vai começar, ele sabe tudo do negócio dele, como eu falei para você agora, mas ele não tem
a vivência do comercial. Sim. E aí você cai em duas situações. Ou você vai tocando do jeito que dá, ou você tenta contratar alguém para ficar fazendo o trabalho para você aqui. Qual dos dois caminhos que você indica? Eu indico que antes de qualquer decisão que você tome, você conheça o teu produto. Você conheça o comercial do teu produto. O que eu indico é, se prepara, formata o teu processo e aí sim você traz alguém. Entendi. Porque você já vai estar com o DNA pronto. Porque eu vejo grandes empresários, grandes amigos que eu tenho reclamando da qualidade da mão de obra. Eu troco o vendedor, eu contrato o gerente, é caro, equipe de vendas é caro, tudo em marketing é caro, tudo em vendas é caro, eu tenho que fazer evento, tenho que fazer um monte de coisa. Legal. Só que eu não consigo chegar no resultado que eu quero. Por quê? A culpa está na ponta ou está no alicerce? Aí eu vou lá e pergunto, vem cá, como é que é a jornada de venda do teu cliente? Quando o cliente quer, eu faço isso, eu faço... Peraí. Então não é você que vende, é o cliente que compra. Como é que você busca os clientes? Eu tenho alguns amigos que me indicam, eu sempre vou a um evento, distribuo o cartão e coisa e tal. Você tem um processo de prospecção tão organizado quanto você tem de contas a pagar, de contas a receber? Ele é tão detalhado do mesmo jeito? Porque ele deveria. E existem formas e ferramentas para você fazer isso. Então, quando você começa a explicar e entender o negócio do teu cliente, a primeira coisa que eu tenho que fazer é entender. Não adianta eu chegar, eu tenho aqui a solução mágica para resolver o problema de todo mundo. Isso não existe. Vamos deixar isso bem claro. O que existe é estudo, preparo e muito trabalho. Isso existe. Então, como é que a coisa funciona? Você vai lá, eu ou alguém da equipe, vai lá e levanta esses dados. A gente troca informações com o cliente, tem um briefing padrão. Eu estou correndo, vou ter que atender o cliente via remoto. Perfeito. A gente vai fazer isso por vídeo, eu vou mandar um link de formulário, ele vai preencher e a gente vai partir daí. A partir desse momento, tem alguns detalhes que a gente vai ter que entender. Que são quais? Estão todos eles pertinentes ao negócio. Capacidade de atendimento, a capacidade de produção dele, o interesse dele em relação aos produtos que ele tem. Se ele tem isso muito claro. Qual é o teu produto carro-chefe? Qual é a lucratividade que esse negócio, que esse produto te dá? O meu serviço que me dá mais lucratividade é esse. E qual que você vende? Qual que você vende mais? A é o B. Peraí, o A é o melhor produto e o que vende mais é o B? Vamos entender por que vende mais o A e menos o B? Vamos ver uma forma de valorizar isso? Isso são várias etapas. A gente entende os produtos e aí a partir daí a gente vai para a carteira que ele tem de clientes. Ou base de cliente, como você queira falar, enfim, existem vários nomes. Então, na base de clientes, você vai parar para entender o seguinte, espera aí, quantos clientes tem aqui? Tem 100, vamos pegar um número redondo. Tem 100 clientes. Os top 10 são esses aqui. Perfeito. Por que dos top 10, os 5 melhores são do mesmo segmento? Então seus 5 melhores clientes são todos eles agência de veículos. Legal. E só tem essas 5? Por que os outros 95 clientes são de outros segmentos? Se isso dá tanta lucratividade, vamos parar, vamos fazer um estudo nesse sentido aqui, porque isso vai orientar a tua prospecção. Legal, mas PC, você está dizendo óbvio. Sim, eu estou dizendo óbvio. Eu não tenho a menor dúvida de estar dizendo óbvio. Porque a grande diferença é que o óbvio que eu estou te trazendo, ele é eficaz, efetivo e vai funcionar. Eu não vou ficar aqui torcendo lâmpada. Mas peraí, vamos lá. Você está falando de empresas, de empreendimentos, de instituições que já existem e que estão aquém do seu potencial de faturamento. Seria isso? É isso. Tá. Ou quem está lançando. Eu ia entrar agora aí. Esse é o caminho. E quem hoje a gente vive um ambiente, né, do empreendedorismo à flor da pele. Pulsante. Todo mundo quer empreender, cada vez menos as pessoas, eu acho. Se bem que não, talvez... Porque ontem teve um concurso público, essa semana teve um concurso, no final de semana teve um concurso público aí, um Enem dos concursos, né? Enem dos empregos, eu vi. Do funcionamento, e muita gente. E aí 50% não foram, inclusive, para essa... A abstenção foi de 50%. Posso te dar um dado? Me dá. Você tem ideia de quantas empresas têm registradas? Eu vou te dar um número de 2023 de Sebrae, tá? Basicamente, Ministério da Economia. Você tem ideia de quantas empresas tem hoje no Brasil? Não. 22 milhões. Cara, olha isso. Praticamente 20 são médias e pequenas.
20 milhões. Isso inclui MEI, inclui todo mundo. Inclui MEI, inclui todo mundo. E aí o que acontece? Você tem esse mercado todo de gente que trabalhou por muito tempo, o cara que vai empreender, não estou aqui criando rótulos, tá? Não sou especialista para te dizer exatamente qual é o perfil e como funciona. Tá. Não é a minha praia. O que eu vou te dizer é o seguinte, é a vivência. Sim. Boa parte das pessoas, vou usar a tua memória, boa parte das pessoas com quem você convive, que montaram um negócio, elas trabalharam numa empresa durante um determinado período, de um determinado segmento, Isso aí. se entenderam ali, se especializaram ali, e num determinado momento eles decidiram montar um negócio. Sim. Tá? E aí eu posso estar falando de um sushi man, posso estar falando do cara que tem uma oficina mecânica, posso estar falando do cara De um que... jornalista que montou uma assessoria de imprensa. Exatamente. É assim que funciona? Sim. Legal. Só que quando o cara vai montar o negócio dele, né, voltando a falar daquele cara que está começando, ele está preocupado com a estrutura, ele está preocupado com o local, ele está preocupado com a legislação, com a legalização, com toda a questão burocrática, com a seleção das pessoas que vão trabalhar com ele, com tudo isso. Qual a última coisa que ele vai se preocupar? Com a venda? Na grande maioria das vezes, o cara inaugura preocupado com ponto. Na verdade, eu acho que não é. Acho que a palavra aí não é preocupação. Eu acho que a palavra aí pode ser aptidão. Sim, tem a ver. Concordo com você. Porque, na verdade, a venda, que é o faturamento, é fundamental, é de suma importância. O que acontece, e aí eu estou trazendo muito para o meu segmento, não é nem para o meu segmento, mas para minha forma de pensar e para as pessoas que são de humanas, por exemplo. Eu sou de humanas. E o profissional que vem de humanas, ele tem uma forma de percepção da venda que é muito diferente do cara que é de exatas, que o cara de economia. Assim, se você pega um jornalista, eu particularmente, e aí eu vejo os meus pares são assim também, a pior parte do negócio para mim é a venda. Na verdade, não é a venda, é a cobrança, é a relação com a venda. Para mim, isso é uma coisa extremamente chata. Extremamente chata. Eu gosto da apresentação do meu produto, eu não gosto de tentar te convencer a comprá-lo. Você gosta de apresentar, mas não gosta de fechar o negócio. Não é uma coisa de que eu gosto. O fechamento do negócio. O valor, o preço, eu acho tudo isso muito chato. E eu vejo que muita gente tem essa dificuldade. Às vezes a gente tem dificuldade de dar o preço para o cliente e aí fica naquela, será que tá bom o preço? Será que não tá bom o preço? Ou então você preocupa se o cliente tem condição de pagar aquele negócio. E aí tem empresários... E aí isso é uma coisa que me faz... Aí eu já pro lado do consumidor... que me faz perder, que o cara perde o negócio comigo, que é a cara do cliente. Isso é uma coisa que me irrita absurdamente, é o preço de acordo com a cara da condição do cliente. Eu vou te falar algumas coisas com relação Então vamos a isso. nessa. Vamos lá. Primeira coisa que eu acho que é interessante falar, né? Eu esse ano fiz 53 anos. Eu sou daquela geração em que as pessoas diziam assim, coitado, não deu certo na vida, virou vendedor. Cara, eu tenho um orgulho tão grande de ser vendedor. Eu sou formado em publicidade. Eu tenho pós em marketing. Eu tenho um orgulho danado de ser vendedor. E, recentemente, essa cultura mudou. Né? Pelo menos para quem consome conteúdo associado a negócios. Você hoje tem grandes empresários, bilionários, muitos deles aí nas redes sociais, falando o seguinte, ai de mim se eu não fosse vendedor. Exatamente. Né? E aí, essa contracultura está começando, se é que se pode chamar de contracultura, está começando a fazer sentido para as pessoas entender o seguinte, meu amigo, a função principal do seu negócio, você ama jornalismo, mas você tem que ter dinheiro para viver. Isso aí. Né? Então, o que acaba acontecendo? A grande maioria das pessoas olha para comercial e diz assim, eu não tenho dom para vendas. Amigo, eu estou quase 30 anos nesse negócio e ainda não vi isso ser verdade, porque venda não é dom. Venda é técnica, treinamento e dedicação. Simples assim. Tudo pode ser preparado para você vender. Eu posso tirar qualquer dúvida tua com relação a treinamento. Faz tua pergunta. Você falou que venda não é dom. Não. É treinamento? Sim. Mesmo que eu não seja especialista nesse segmento que eu vou vender? Sim. Então, você está falando aí para a pessoa que está aí assistindo hoje, agora... Exatamente isso. Ele não tem nenhuma
nenhuma aptidão, nenhum conhecimento, nenhum envolvimento naquele segmento lá. Que seja qualquer segmento. Vamos pegar aí um corretor de imóveis. Uhum. Ele mesmo assim, ele pode se tornar um... Se ele, vou dizer de novo, se ele treinar, estudar, se ele se dedicar, ele vai conseguir. Porque isso é técnica, Rodrigo, não tem outra explicação. Você quer um exemplo? Eu vou dar um exemplo dentro da tua área. Você falou de uma coisa que você não gosta, né? Então vamos lá. Você está aqui vendendo os serviços do Geral Pod. Uhum. Bacana. Não existe preço com a cara do cliente, correto? Correto. Porque você detesta, eu já peguei esse gancho. Então, o que acontece? É fundamental você formatar o teu processo. Porque quando você entende qual é a finalidade principal do seu negócio, porque você pode não entender nada de venda, mas do teu produto você com certeza entende. Isso aí. Então, você entende a finalidade, você entende para quem serve. Bacana. A gente vai estudar a forma de apresentar isso de uma forma muito transparente, muito clara, para esclarecer a dúvida de quem está diante de você e precisa desse trabalho. Porque quanto mais organizada for essa forma na raiz da apresentação, menos variáveis não controláveis você vai ter pelo caminho. Uhum. É muito simples. Então, você já tem aqui quanto dura a locação do estúdio, quanto dura o serviço A, quanto é o tempo do serviço B, qual é o preço desses serviços. Porque aí você não tem dúvida, tá caro, tá barato, tá bom, tá mais ou menos. Você tem o custo. Uhum. Então você tem o custo, você tem a tua capacidade produtiva. Eu consigo, enfim, gravar por dia 5 programas de 2 horas. Estou chutando, tá? Pelo amor de Deus. Mas você tem essa noção. Beleza. Isso tá feito, tá? A partir daí você vai partir para o quê? Quanto custa? É óbvio que você sabe quanto custa cada coisa que tem aqui dentro. Uhum. Você sabe quanto custa a tua estrutura. Uhum. Luz, condomínio, enfim, tudo mais. Então, tudo isso está numa planilha. Só que isso não está chegando em vendas. Sim. Você tem que chegar. Você tem que olhar para o negócio de vendas. Para deixar isso bem claro. Então, você vai olhar lá, vai ter a tua estrutura, os teus serviços. Beleza, você já tem esses 2 custos. Ok. Quem compra? Ah, eu tenho condição de vender para... Vou falar todos os segmentos mais chutados do mundo. Uhum. Para nutricionistas. Legal. Eu preciso prospectar nutricionistas que precisam gerar conteúdo para suas redes sociais, para os seus canais no YouTube, para tudo mais. Então, esse público está onde? O que ela está buscando? Como é que eu chego nela? É aí que entra o trabalho. Só que você vai chegar nessa pessoa com o produto formatado. Entendi. Que independentemente de quem é o vendedor, ele vai estar formatado. E aí hoje você contratou o PC. Calma aí, vou te interromper de novo. Fica à vontade. Então, o que você está dizendo é o seguinte: eu vou contratar a Prospect, a Prospect vai formatar esse meu departamento de vendas, vamos dizer assim. Teu processo. Esse processo de vendas, tá. E aí depois, você vai embora? Não. Eu vou te qualificar para aplicar esse processo com quem vier. Por quê? Geral Pod é do Rodrigo. É. Beleza. O Rodrigo está aqui sempre, não tá? Uhum. Então, se hoje o teu vendedor é o PC, ou é o Matheus, ou é o João, não pode mudar. Não Perfeito. deixa de ser Geral Pod. Perfeito. Então, você vai ter um padrão. Olha aqui, ó, esse aqui é a nossa apresentação, esse aqui é a nossa tabela de preços, esse aqui são nossos principais públicos, esse aqui é a nossa carteira de clientes. E aí você vai tabular isso aqui de forma organizada, Tá. que ela possa ser replicável e sustentável. Por quem quer que seja. Quem quer que seja. Tá, mas e a Prospect fica até que momento do processo? Ela vai te levar no processo até você começar a tua prospecção sozinho. Então, é isso que eu estou dizendo. Então, na verdade, quem contrata a Prospect, ela não fica refém da Prospect. Exatamente isso. Nós temos uma mentoria. Entendi. Nada contra os outros serviços que prestam serviços Entendi. continuados. Nosso trabalho é qualificação empresarial. É para isso que a gente trabalha. Vocês estão vendendo o conhecimento Exatamente. e a tecnologia, vamos dizer assim. E a customização do processo para o teu negócio. Entendi. Exatamente isso. Porque o que acontece? Imagina que
Eu criei um processo que só eu posso operar. Você fica meu refém. Porque como você está falando, o que eu estou imaginando, o que eu estava imaginando aqui? Você faz esse processo todo, você cria, você customiza tudo, e aí você falou assim, mas não precisa ser o Rodrigo que vai vender, pode ser o Matheus, pode ser o Joãozinho, beleza. E aí penso eu como empresário que está do outro lado da tela ali vendo. Ok, não precisa ser eu que estou vendendo, pode ser o fulaninho. Mas a pessoa só pode vender se tiver sob o olhar, né, a supervisão da Prospect. Não. É exatamente o contrário. Entendi. É você ser total conhecedor e dono da sua operação comercial. Isso é fantástico. Porque hoje o que a gente percebe? Alguns amigos, né, não dá para dizer o milagre, mas não dá para dizer o santo. Alguns amigos que eu tenho reclamam muito dos seus setores comerciais. E ao mesmo tempo eles dizem, cara, eu tô refém, porque eu não cuido do comercial. Eu não me envolvo nisso, eu não tenho tempo, eu não manjo. Quando eu vejo, eu vou com erro. Quando eu vou conhecer o cliente, ele já está dentro da empresa. Entendeu? Não é que você vai largar todas as suas atribuições. Você vai criar um processo customizado para a sua empresa e para o seu tempo. Entendi. Porque a partir do momento que você conhece a estrutura... Você sabe o que eu vou poder despender de tempo. Você hoje tem um vendedor. Perfeito. Depois a gente vai discutir em outras etapas, porque existem outros treinamentos, outras mentorias da Prospect, que entram falando de gestão de carteira, gestão de equipe e escala de vendas. A prospecção é o início. Então hoje a gente vai falar de prospecção. Bacana. Vamos falar disso. Vão haver outras oportunidades. Provavelmente a gente vai conversar mais sobre isso. Mas só para você entender. Não adianta você começar a construir a casa pelo telhado. Sim. Você tem que fazer o alicerce. O alicerce do negócio. Qual é? É o processo comercial. Como se vende essa água que nós estamos bebendo aqui? Essa água é vendida em quanto? Em galões de 20 litros. Em malas com 6 garrafas de 2 litros. Ou de 1,5 litro. Legal. Onde é vendido? Isso tudo tem que estar organizado. Você não pode ficar na cabeça de alguém. Imagina, eu estou aqui muito bem tratando de vendas com você, eu estou te atendendo, né? Aí eu viro, ô Matheus, quanto que é mesmo o... Meu amigo, não precisa ser assim. E aí, essa tua mentoria... Eu tenho uma implicância com o negócio de mentoria, de coach, que eu não quero nem... Depois vou te contar a dificuldade que eu tive para escolher nome, mas eu tive que me render. Cara, eu tive que me render. Mas aí o que acontece? Porque o que eu conheço como mentoria, o sentido verdadeiro, que é o quê? O que é um mentor, né? É um mestre, é um professor, é alguém que te direciona. Só que nos últimos anos, o mentoria, o coach, isso virou um padrão, eles foram banalizando o termo e me irrita. Mas o que você está falando, na verdade, a partir do momento que você coloca no empreendedor, no empresário, essa filosofia, somente quem dá para colocar uma filosofia na cabeça de alguém ou dentro do coração da empresa de alguém, realmente a mentoria faz todo sentido o nome mentoria. Então, para quem de repente pode estar... outra, eu não vou negar. Para quem pode estar achando que é um papo loroteiro, não é. É porque é filosofia. Nós estamos falando aqui de filosofia. Estamos falando aqui, e aí trazendo para o nosso meio, né? Muita gente do esporte procura a gente, os nossos espectadores é muita gente do esporte. O que você faz seria o que o Barcelona, por exemplo, faz. O Barcelona, independentemente do treinador que vá dirigir o time e as categorias de base, eles têm lá uma cartilha, né, protocolos, em que eles vão ter que se adequar a esse protocolo independentemente da sua filosofia própria de trabalho. Você pode trazer elementos, obviamente, que cada profissional é diferente, ele pode trazer alguns elementos, mas existe uma filosofia da forma que o time joga em todas as categorias. O que você está me propondo, o que você está propondo aqui, para a pessoa que tem uma empresa, é isso. É uma filosofia, é uma cartilha de protocolo, de processos, onde você vai ser, onde a empresa, onde o DNA, e mais do que o DNA, onde o sangue da empresa ele vai circular nesse processo, independentemente de quem esteja pulsando
É exatamente isso. Consegui entender. Rodrigo. É isso. Tá. Só que vai bem além disso. Vamos lá. Tá? Por quê? Isso que você falou é quando você estabelece o processo de vendas, o processo comercial. Uhum. Então você vai estabelecer todos esses detalhes. Sim. Tem todo um estabelecimento. Porque o meu plano para esse ano é vender. Tá, mas você tem uma base? Não, se você não tem a base, não adianta você ter um plano. Porque o teu plano vai depender de você ter 20 vendedores para chegar no número que você quer. E você tem 2. Vamos organizar isso aí? Bacana. Você pode contratar outros 18? Excelente. Mas se você pegar outros 18, qual é a qualidade da informação que você vai passar ao treinar esses 18? Porque eles vão fazer um caos se eles não estiverem organizados. E vai ficar totalmente desuniforme. Exatamente. Então, isso é, na verdade, uma padronização de processos. Uma vez isso feito, uma vez o empresário, porque eu não faço sozinho, a gente faz a 4 mãos com os nossos clientes. Porque ele conhece o negócio dele. Isso é muito melhor do que todo mundo. 1000 vezes melhor que eu. Então, o que vai acontecer? Vamos discutir isso, vamos desenvolver. Perfeito. É esse aqui o processo? Agora, eu vou te explicar. Isso é bem simplificado. Não precisa ser tão conceitual, tão cheio de... Nada contra os anglicismos. A gente não tem como negar. Mas é prático. Exatamente. É o objetivo. Porque... E aplicável. Quem é empresário... Não tem tempo a perder, Mas Rodrigo. quem é empresário não, nem o consumidor tem. Porque às vezes as pessoas vão tentar vender coisa pra mim e o cara já me perde na venda. Porque é chato. O cara que é chato, o vendedor chato, que às vezes, talvez ele tenha... Aí, eu tô falando isso, tô pensando isso agora. Esse vendedor chato, muitas vezes, ele aprendeu o processo para determinado nicho, para determinado produto, para determinado segmento, para determinada empresa, e ele replica isso em todos os clientes de todos os produtos e segmentos que ele vai prospectar, que ele vai tentar vender. E aí ele vai bater... Eu, por exemplo, ele vai bater em mim e vai voltar. Cara, eu vou dizer uma coisa para você. Deixa eu beber água aqui. Não adianta a gente reclamar da qualificação da mão de obra, que o vendedor é ruim, que o vendedor é chato, que o cara não consegue bater meta, se você não qualifica a estrutura na qual ele trabalha. Exatamente. Porque quando você roteiriza isso da forma correta, por que a gente conseguiu conversar durante 4 horas sobre o seu negócio? Porque as perguntas que foram feitas despertaram o seu interesse. Como é que você faz isso e isso? Nós estamos buscando uma solução. Eu não estou te entregando uma caixa de bolo pronto. É outra coisa. Então, a venda consultiva, ela pode ser aplicada até em qualquer lugar. Em qualquer lugar. O cara que está no sinal hoje, vendendo no sinal, ele pode usar a venda consultiva. Eu tenho isso aqui. Mas eu não como açúcar. Peraí. Eu tenho outro produto. Mas se o cliente não disser que não come açúcar, ele não vai mostrar o outro produto. Isso aí. Não, se eu gosto, se eu consome, se eu tenho isso aqui, prefere outro sem açúcar, olha, eu tenho outra opção. Como é que funciona? É pergunta, mas não adianta você dizer que o vendedor, que o supervisor acima dele, que o gerente acima dele, ou até que o diretor acima dele, porque essa informação não está fluindo toda na mesma linguagem. E a gente só está falando do processo. Filosofia. A partir disso formatado, Rodrigo, começa o trabalho. Entendi. Porque eu vou entender o seguinte... vou falar aqui da Geral Pod. Cismei com a nutricionista, vou com ela até mais adiante. A minha esposa é nutricionista, inclusive. Que legal, tá vendo? Já vamos começar a tocar. E trabalha com venda. Perfeito. Perfeito, não tem exemplo melhor. Então a questão é a seguinte. Imagina que você tem um produto aqui que ele é de muito interesse para quem tem geração de conteúdo, para quem tem que apresentar o seu material. Essas pessoas estão passando aperto para botar conteúdo de qualidade, para se diferenciar nas redes sociais. Todo mundo está passando por isso. Como é que está chegando a comunicação para essa pessoa? Olha, se quiser, eu faço seu podcast. Essa é a melhor maneira de apresentar? Não é. Certeza que não é, né? Então, você tem que chegar para a pessoa e dizer, olha só, você tem esse problema? Quem não tem? Você precisa... trazer mais clientes, né? Não é vender mais, né? Tem uma questão ética no pessoal da saúde, da beleza, que não devemos usar certa linguagem. Mas, enfim, você precisa de mais clientes, você precisa disso tudo. Legal. E como é que você está fazendo?
Ah, eu faço assim, assim, quando eu tenho tempo eu posto, quando eu faço, não sei o quê, mas é difícil, né? E quantas vezes, qual é a regularidade com que você posta? Ah, eu faço assim, faço assim. Tá dando resultado? Você tem prova social? Você tem depoimento dos seus clientes? Você tem clientes que poderiam fazer? Sim. Por que você não faz esse uso desse meu produto aqui no Geral Pod? Eu vou vir para cá, vamos gerar um conteúdo de tanto tempo, papapá, como várias grandes empresas já passaram para essa mesa aqui. E aí a coisa começa a fluir. A conversa, você com a nutricionista está fluindo. Legal. Nosso trabalho em prospecção é criar isso de forma padronizada em quem vai vender. Entendi. Seja o empresário, dono da empresa, seja o gerente de vendas, o supervisor, o vendedor. Pode ser por telefone, pode ser por WhatsApp, pode ser por e-mail, pode ser pela rede social, pode ser por qualquer meio de comunicação. Você vai conseguir vender. Porque você está focado em resolver o problema do teu cliente. Então vamos lá. Você, a Prospect, ela treina, ela desenvolve, ela faz tudo isso para o empresário, né? Sim. Mas aí você está falando aqui também, não é só o empresário que está assistindo o Geral Pod hoje. Tem o vendedor. Sim. Ele tem algum produto? Vocês fazem algum tipo de curso, algum tipo de mentoria, algum tipo de... A gente em 2025 vai ter. Ah, moleque. Tá? A gente vai ter alguns infoprodutos já disponíveis. A gente vai começar a trabalhar esses infoprodutos da mesma forma que a gente trabalha a mentoria. Né? Não adianta hoje eu estou com um público, imagina, né? O famoso casa de ferreiro, espeto de pau. É. Eu tenho aqui uma massa de empresários, empreendedores, sejam eles pequeno, médio, grande, não faz diferença pra gente. A gente atende todo mundo na mesma pegada. Eu tenho lá uma galera. Aí, de repente, eu tiro essa galera aqui e começo a trabalhar. Ah, não, agora eu vou fazer curso de vendedor. Não vou fazer isso. A gente vai seguir dessa forma. Por quê? Porque a partir do momento, né, que a gente começou a prestar um serviço aqui para a produtora do Geral Pod. Beleza, começou a funcionar. O negócio começa a acontecer, é óbvio que você vai precisar contratar gente. Era isso que eu queria chegar. E aí você vai ter o padrão pronto, vai estar tudo organizado. Legal. Aí você vai ligar novamente para a próxima e falar, cara, Não tem um cara aí, não? dá para você construir alguma coisa Uma equipe comigo de aqui vendas, isso aí. para formatar minha equipe de venda? Isso aí. Por isso que eu te falei. A ideia é prospecção, gestão de carteira, gestão de equipe e escalada de vendas. Por quê? Na prospecção é isso tudo que a gente está falando aqui. A gestão de carteira é o seguinte. Qual é a frequência com que os seus clientes voltam para gravar aqui hoje, Rodrigo? Não precisa me responder. São perguntas como essas. Como a gente faz para realimentar a sua carteira? Como a gente faz para aumentar o ticket médio dos clientes que já compram de você hoje? Então, tudo isso são treinamentos que são passados para os empresários e são construídas ferramentas em conjunto. Porque a partir do momento que você pega essa estrutura, você entende como ela funciona e você conhece tudo do teu negócio, as ideias vão surgir naturalmente. Sim. E aí você vai experimentar. E aí você Isso vai ver não se funcionou. funciona, isso não funciona. Exatamente. E a partir daí você passa a ser o treinador, você passa a ser o mentor da sua equipe. Ou alguém da minha equipe passa a ser esse mentor. Exatamente, porque você vai pegar esse conhecimento que você construiu, ninguém te deu ele, toma, vai estudar, que você construiu sob medida com o DNA da tua empresa, vai dizer o seguinte, olha só, agora eu vou treinar o Matheus. Vai funcionar assim, 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 assim. Matheus, vai fazendo e vem trocando comigo. Ele vai ter lá uma planilha ou um CRM para preencher. Vai ter lá um script padrão, que ele já sabe como falar. Lógico que ele vai poder trocar as palavras, ninguém vai trabalhar com, né, a voz do GPS repetindo a mesma coisa. E aí você tem um ponto que é muita preocupação do empresário, principalmente, eu digo do pequeno empresário, do empreendedor, que é o cara aprender o que eu oferecer conhecimento para o funcionário e ele meter o pé e ir para o meu concorrente ou montar um negócio próprio dele. A partir do momento que a Prospect ela te oferece um trabalho, um produto, uma filosofia, uma customização do seu negócio, da sua venda, isso já praticamente está descartado. Porque se você treina o vendedor ali, se você treina o teu gerente comercial, bota o nome desse cara aí, o diretor de vendas, como você
trouxe ele para filosofia que tem o DNA da minha empresa, ele não vai poder usar isso tudo no meu concorrente. Não. Porque é outro DNA. Sim, exatamente isso. Então você já diminui essa preocupação que muitas vezes o empresário tem. E isso é uma... Eu também detesto ter uma dor. Mas isso é uma dor do empresário de formar profissionais e ver o profissional indo embora. A gente tem aqui no Geralpod o Barbeiragem Total, que é um podcast sobre barbearia. E aí os barbeiros, eles sofrem muito com isso, que eles dão espaço, dão emprego para os caras quando começam. Aí o cara, cada um pega a sua cadeirinha lá no salão, daqui a pouco quando você vai ver, eles pegam a carteira de clientes que eles têm ali, os clientes, o network deles, e abrem um salão do outro lado da rua. Isso... E aí os caras ficam fodidos para poder treinar, e aí retém conhecimento, porque ele sabe que amanhã o cara pode virar um concorrente dele. Nesse caso da Prospect, o gerente dele lá e o próprio vendedor dele, se for um negócio menor, ele não vai virar um concorrente. Você pode dar esse conhecimento para ele, porque ele não vai virar um concorrente. Ele pode até sair e montar o negócio dele. Mas ele não vai usar o que ele aprendeu aqui. Ele vai ter que levar toda a tua estrutura. Exatamente. Aí é uma outra questão. É lógico que de negócio para negócio, quando você fala de barbearia, por exemplo, é muito complicado. Mas para isso existe diferencial de produto, relacionamento com o cliente e um trabalho pesado de CRM. Porque a gente acabou chamando de CRM o programa que a gente usa para fazer a gestão das carteiras. Não é isso. CRM é relacionamento com o cliente. Que quando você trabalha focado em fidelizar... Porque você imagina o seguinte, ele tem uma barbearia. Legal. Então ele vai lá, treina as pessoas e tudo mais. A coisa já está funcionando, está indo. Vou tirar, dá até para tirar de barbearia e levar para venda. Mas imagina o seguinte, está todo mundo andando dentro das suas funções. O que ele está fazendo? Ele está preocupado com a venda ainda? Não, se está tudo dentro do processo, está andando. A ideia da gente é criar um processo sustentável, replicável e escalável. Ele funciona sozinho, ele repete e ele é em crescimento. Para quê? Para que você possa dividir teu conhecimento e se dedicar a desenvolver o seu negócio. Então, aquela preocupação de fidelizar não é mais reter o funcionário, e sim fidelizar o cliente. Eu vou melhorar o meu relacionamento com o cliente. Por quê? Porque a minha estrutura comercial está funcionando, está azeitada. É menos uma dor de cabeça. Porque antes você ficava com aquela preocupação. Imagina, vamos para um outro negócio qualquer. Vamos. Você está preocupado com o faturamento da empresa. Nós estamos hoje no dia 20, vai? Isso. Vamos chutar. Estamos hoje no dia 20 e a meta está longe. E produção, o pessoal está dando... né? E o estoque está parado. Ou a produção está... né? E ele está lá com um monte de coisa na cabeça. Folha de pagamento, tributo, fornecedor, banco, cobrança. Está tudo rodando. E ele está cuidando ali, né? Como equilibrista chinês, né? Vários pratinhos e ele lá, né? Rodando isso tudo. Legal, bacana. Em que momento ele para se dedicar à venda? É difícil. Vai se virando aí. Se der problema, me chama. Não é assim? A grande maioria dos casos. A partir do momento que você vem padronizando, isso vai diminuindo. Você vai gastar menos energia, menos tempo e menos recursos. Porque não vai chegar alguém correndo para discutir. Vem cá, qual é o preço que eu faço nisso aqui? Eu posso dar o prazo tal? Eu estou prospectando oficina mecânica, mas eu queria... me ligou um cliente de contabilidade. O que eu falo? Não é o que chega, é o que você busca. Entendi. A prospecção muda esse paradigma. É a partir daí que a coisa começa a vir para a mão de quem está dirigindo o negócio. Você passa a ter controle. E imagina o cenário em que você já está, né, gradualmente estruturando. Porque hoje a análise é bem sinoidal, né? Aquele sinalzinho assim, pico, vale, pico, pico, vale, e assim vai. Quanto menos isso oscilar, mais tranquilo é o seu dia a dia, isso comercialmente. Aí. Ontem eu vendi bem, hoje eu não vendi nada. Caramba, o que aconteceu? Ah, não, eu tenho várias negociações em andamento que estão funcionando bem e eu sei que vão fechar. Como é que eu consigo fazer a previsibilidade de faturamento? Com treinamento, com estrutura, com um processo organizado de vendas.
Então, a partir do momento que isso começa a funcionar, ele começa a ver resultado, começa a sofrer menos para conseguir negócios, para trazer faturamento para o negócio, e aí ele passa a ter tempo para se dedicar. Não, eu vou ajustar isso, vou ajustar aquilo, tá. Funcionou. A partir do momento que está mais ou menos organizado, isso nós estamos pegando um cenário caótico, né, de mar revolto. Revolto. Não estamos falando de mar tranquilo. Beleza, tá uma loucura. Beleza, ele para e organiza. Começou a organizar, ele começa a ver que o faturamento está vindo um pouquinho melhor, está organizado ali, beleza, ele vai funcionar de outra forma. Ele vai ter tempo para organizar o negócio. Organizou, está funcionando. Legal. Está azeitadinho? 100% não vai estar nunca. Você quer saber por quê? Porque o crescimento é necessário. Então, se esse mês tem uma meta Y, lá é Y e mais tanto. E assim vai. E a vida é essa mesmo. Então, precisamos crescer. Você está buscando. Mas a coisa está andando dentro de um padrão controlado, você consegue sim ter tempo para... Como é que eu vou fidelizar meu cliente? Eu estou conseguindo ouvir o meu cliente? Eu estou indo lá? O que eu vou lançar de produto novo? Tem novos produtos. Qual serviço que eu vou trazer para cá que vai funcionar? Como é que eu vou descobrir isso? Cara, use esse tempo que antes você usava para pagar incêndio comercial. Para o desenvolvimento. Exatamente aí. Então, na verdade, o trabalho que a gente faz, ele vem da necessidade de organizar as coisas. Da necessidade que as pessoas têm de viver. De humanizar. Porque a grande maioria das pessoas que eu conheço que estão com um negócio, o cara tem muito mais vida profissional do que vida pessoal. Por quê? Porque é tudo com ele tem que carregar o mundo nas costas. Tem momentos na vida que isso é necessário. Mas não pode ser uma constante. Você não pode viver no caos. O caos não pode ser rotina. Você tem um pico de um momento estressante, legal. Vamos cuidar dele, vamos resolver, mas tem que voltar para a normalidade. Como é que volta e vai se todo dia tem um negócio diferente acontecendo? Você tem que padronizar. E captar clientes, Rodrigo, é técnica. É técnica. E muitas das vezes você vai chegar a um ponto que é o seguinte, hoje você vende, você chega para o teu vendedor na ponta e pergunta assim, tá vendendo para quem? Eu vendo água, eu vendo para todo mundo. Quem vende para todo mundo não vende para ninguém. Você tem que ter um plano. Um nicho ali, uma diretriz, um mapa. Você tem que estar segmentado, você tem que estar preparado para isso. E aí eu pergunto, eu tenho uma loja que vende, vende como? Para quem? Te interessa? Você quer um outro exemplo? Que acontece muito, mas muito. A gente senta para conversar com o empresário, ele tem um negócio focado para um determinado segmento. Vamos no nutricionista de novo, né? Vamos. Ele tem lá o podcast dele, lá, ele está vendendo formação de conteúdo, né? Produção de conteúdo para nutricionistas. Legal, bacana. Então, beleza. E por que você não está vendendo para outros segmentos? Por que você não está vendendo para outros profissionais da área de saúde? Por que você não está vendendo para contadores? Será que não tem? Você não tem nenhuma dúvida de contabilidade que você gostaria de tirar? Né? Você não gostaria de tirar dúvidas de direito? Você está entendendo? Então, muitas das vezes, o cara está tão dentro do problema que ele não vê que ele tem uma outra linha de produtos para lançar ali, ou um outro segmento para atender com o mesmo produto. E aí, durante esse teu... Quanto tempo você fica? Quanto tempo a Prospect fica... As mentorias são projetadas para durar 8 semanas. Isso depende por quê? 2 meses. Exatamente. Online? Online a grande maioria do tempo. Existem momentos presenciais, mas isso é sob demanda, enfim. Tem uma série de situações. Porque tempo é muito escasso. Tempo de empreendedor e empresário é mais escasso ainda. Então, o que a gente tenta fazer? Organizar os horários para que 1 hora por semana a gente consiga estar junto com tudo desligado. E aí só com o empresário, só com o gestor ou com a equipe? Na grande maioria das vezes a gente começa com o empresário e aí, dependendo da necessidade, a gente pode ou não incluir um módulo com a equipe. Entendi. Porque nossa função, é por isso que o nome mentoria me incomodou também no início, mas a nossa ideia é montar mentalidade, filosofia comercial
em quem dirige o negócio. Porque o soldado vai ser sempre espelho do comandante, meu amigo. Não tem como. Você pode ser, né, o melhor contador do mundo. Sacar tudo, ser um mega tributarista, não sei nem se é esse o termo, mas enfim. Mas quem vende o serviço para você, quem traz o trabalho para você, entende do que o cliente precisa. Você tem que somar. E é importante, eu acho que é importante para o consumidor, para o cliente, conhecer a cara do produto, do dono da empresa. Hoje em dia tem muito isso, né? Você acha que, assim, eu tenho visto, eu gosto muito de falar de exemplos, né? De casos. Eu tenho visto aí a CIMED do João Adib. Sim. Você já acompanhou. E nos últimos, sei lá, 6 meses, ele tem aparecido absurdamente. Ele se veste todo de amarelo, ele foi chefe da delegação do Brasil nas Olimpíadas, na Copa América, tá toda semana no Caldeirão do Hulk. E aí a empresa, nos últimos tempos, deu uma disparada em relação à mídia, em relação a... Não sei se em relação à venda se disparou também, mas isso é uma clara estratégia que eles tiveram de humanizar e de personalizar a empresa. Esse processo, que aí inclui marketing, inclui filosofia, isso entra também no conceito de vendas? É importante hoje para o empresário ele expor, ele aparecer para o negócio dele, ou isso não é relevante? Isso depende do perfil do negócio e do perfil do empresário. Para você vender, você pode perfeitamente hoje, com todas as ferramentas de comunicação que a gente tem, nem sequer aparecer. Você pode ter um personagem virtual lá fazendo. Isso não é determinante para o negócio. Isso tem a ver com o nicho que o cara atua, tem a ver com o perfil que o cara atua, tá? E com o interesse que ele tem de humanizar, de se relacionar com o mercado ou não. Isso não é uma questão obrigatória. O que a gente percebe em vendas, Rodrigo, é o seguinte, é que o cliente tem que estar bem atendido. Ele tem que estar com alguém próximo, alguém preparado para atendê-lo e disponível. Por quê? Conforme você mesmo falou, muitas das vezes o cara te procura para vender alguma coisa e você não consegue dar andamento porque o cara não está preparado. Ou pior, você procura alguém para te vender alguma coisa e essa pessoa dá uma volta gigantesca para chegar onde você quer. Por quê? Porque ela não sabe te fazer as perguntas certas para entender o que você quer. Quem é especialista do negócio? Você vai procurar um contador, você vai contar a tua história, ou ele vai ficar falando, não, porque segundo a lei, tal. Você não tem tempo para isso. Então, o comercial, ele representa a empresa, seja o dono, seja o vendedor, seja o balconista. Ele representa a empresa. Tem vários estudos e cases de marketing que mudaram a história de várias empresas e grandes corporações a partir do momento que você trabalha esse quesito. Bacana. Eu ainda volto a dizer, a gente, como está pensando em empreendedores, pequenos e médios empresários, aí você vai dizer, pô, isso não é para mim, cara, eu não tenho que estar me preocupando. Ainda pode ser que não seja. Mas vai ser uma hora. Mas esse conhecimento, esse fundamento tem que estar na tua cabeça. Ele tem que fazer parte da mentalidade do seu negócio. Porque você nunca sabe quando você vai precisar lançar a mão disso. Por quê? Se os negócios estão indo super bem, teu produto está funcionando bem e tal. Tem N variáveis não controláveis que podem mudar o cenário e você vai precisar se adaptar. Você tem milhares de relatos, muito conteúdo que eu consumo empresarial, falando de antes e depois de pandemia, antes e depois de concorrência, antes e depois de legislação. Eu estou com um exemplo aqui, a gente está com um exemplo aqui dentro do nosso estúdio, que o Matheus, ele tem um negócio de venda de cestas de café da manhã, de cestas Amanda Presente. Faz brindes, faz presentes, personalizações, então. E aí, o Matheus fez uma compra alta em um fornecedor de caixas, né, Matheus? De caixas cartonadas no Rio Grande do Sul. Veio essa tragédia aí horrorosa. E aí o Matheus já tinha pago. E aí simplesmente acabou a empresa.
teve uma... alagou e perdeu o estoque, perdeu tudo. O Matheus tenta mais ou menos um mês contato com a empresa não faz, não dá nenhum feedback. Hoje ele recebeu um WhatsApp, né, da empresa falando que está vendendo a empresa, quem souber quem quer comprar a empresa, porque eles não têm como pagar as dívidas. Meu Deus. E aí isso, na verdade, impacta no negócio dele, porque ele fez já o investimento, já pagou e não recebeu o produto. E aí, uma catástrofe, é o que você falou aí, uma coisa totalmente fora. Ele agora vai precisar se recapitalizar para poder... a venda dele ele vai ter que atuar mais do que nunca com essa venda. A empresa lá que deve estar passando por uma situação pior ainda, porque foi destruída, porque acabou. Eles vão precisar começar do zero com a expertise deles, mas o negócio do zero, vão ter que vender também. E aí, para esse tipo de situação, ou para quem quebrou, para quem foi assaltado, a gente vive uma violência absurda no Rio de Janeiro. Esse profissional, esse empresário, esse cara que está precisando se reestruturar, que está precisando se reerguer, o teu negócio, o negócio da Prospect, faz muito sentido. Faz. Ele faz sentido porque a partir do momento que você tem um novo cenário, seja ele advindo de onde for, tá? Pode ser uma tragédia, como aconteceu no Rio Grande do Sul, ou uma tragédia aqui, né? Esses casos de segurança pública incêndio continuam sendo uma tragédia, ou qualquer outra situação. Quando você precisa reinventar ou avançar por simples necessidade de crescimento, é importante que você tenha um plano estruturado. Porque a partir do momento que você tem o conhecimento, você tem as ferramentas, você sabe resolver o problema. O máximo que pode acontecer é que essa ferramenta não é exatamente essa. Eu tentei por aqui, mas não funcionou. Mas eu sei que se eu tentar pelo outro lado vai funcionar. O que acontece com alguma frequência o PC, a gente já está desenvolvendo bem aqui a questão da prospecção e tudo mais, mas está me gerando um outro problema. Problema entre aspas, né? Problema delicioso que eu estou com um volume grande de clientes, mas a margem que eu tenho de lucro por esse volume aqui, as questões logísticas, uma questão de embalagem, eu estou tendo uma dificuldade de negociação. O que a gente pode fazer? Na grande maioria das vezes, a gente com uma conversa muito rápida, de meia hora, 40 minutos, a gente resolve isso. Né? Na grande maioria das vezes, eu vou dizer para você, essa conversa não tem nem custo. Não te digo isso. Né? Enquanto a gente tiver esse tempo disponível, vai ser assim. Você lembra quando a gente conversou, Matheus, a respeito de estratégia de venda e customização de produto? Será que a gente não consegue fazer um pacote um pouco menor para vender mais para cá? Ou o contrário? Será que na tua carteira de clientes você não tem já alguns clientes mais maduros, um perfil de clientes mais maduros que fazem o consumo de produtos de um valor mais alto? Esse aí é o perfil de cliente que você tem que se ressegmentar. Você não vai abrir mão de nenhum cliente. Você simplesmente vai abrir um novo canal de vendas, uma nova campanha de prospecção focada especificamente nesse nicho. Para quê? Para você oxigenar mais rápido a tua carteira, para você se capitalizar melhor e mais rápido com outro tipo de produto. E aí você vai sustentar e sanear o problema. Isso acontece. É lógico, nós estamos sendo extremamente... PC, você está sendo vago. É óbvio, eu estou sendo inespecífico. Lógico. Genérico. Mas é intencional. É importante que a pessoa que está em casa entenda o seguinte. Existe solução. O que não existe é receita pronta. Então, dá para fazer assim? Dá. Vamos conversar? Vamos. Beleza. Entra em contato pelas redes sociais, chama a gente. Tem 1 milhão de formas de achar a gente. Tá? Pelas redes sociais, dá para achar a gente pelo WhatsApp direto, aqui embaixo. Fácil de achar. Cara, você falou um negócio que para mim fez sentido. É mesmo assim? Posso conhecer o seu negócio? Posso entender como é que é a sua empresa? Vamos conversar um pouco mais? Vamos. Aí você mesmo vai chegar à conclusão que faz sentido ou que não faz sentido. A grande maioria das vezes faz. Porque a boa pergunta traz a boa resposta. Falar isso para um jornalista chega a ser um absurdo, né? Mas geral pode. Geral pode. Contratar a Prospect realmente? Geral pode. Por quê? Porque nós temos vários tipos de atendimentos para fazer.
a gente tem uma flexibilidade muito boa de pagamento. Pode parecer uma coisa cara. Não dá para dar preço aqui. Lógico. Né? Dizer para você, vai custar X. Depende, são casos e casos. Como é um trabalho customizado. Exatamente. É o que eu falo no Geral Pós também. Entendeu? Mas a grande maioria dos trabalhos, eles podem ser, inclusive, parcelados, assim, tipo, 12 vezes. Mas você vai trabalhar 2 meses. Sim, vou receber em 12. Beleza. Por quê? E o cara já vai pagar com o que ele vai ter de benefício. Era isso que eu ia te falar. A grande maioria dos serviços se pagam automaticamente com as vendas quando elas começam a mudar. Uhum. Né? É lógico que, vamos deixar isso claro, 8 semanas você pega a mala e vai embora. Não. 8 semanas para implementar o processo. Os próximos 2 meses... Mais 8 semanas? Mais 8 semanas você vai estar implementando. Você vai ter direito de, em 2 meses, você vai poder chamar por mais 1 hora. Duas chamadas de 1 hora online para discutir. Cara, eu fiz o que você falou aqui, mas não deu exatamente o que eu queria. Aconteceu aqui. Me ajuda a regular melhor esse processo? Beleza. Fiz tudo que você falou e deu errado. Cara, vamos começar de novo. Peraí. Vamos entender. O que aconteceu? Porque onde foi que erramos? Porque é por etapas. Eu vou te passar uma demanda essa semana. Na semana que vem a gente começa novamente com essa demanda. Ela vai sendo preparada. As dúvidas vão ser sanadas semanalmente. Então, eu te trouxe aqui um questionamento sobre... Nutricionista. Capacidade... Boa, nutricionista. Capacidade de atendimento. Da nutricionista. Quantas horas você consegue? Quantos pacientes você consegue atender por semana? Você já calculou quanto tempo você tem disponível de verdade? Legal. Eu tenho mais... Das 40 horas semanais que eu trabalho, eu tenho 15 disponíveis. Beleza. Vamos complementar essas 15. Em quanto tempo? Eu quero fazer em 1 semana. Legal, você vai ter que fazer bioimpedância de todo mundo, você vai ter que fazer... As consultas vão ser mais longas. Isso aí. É isso que você quer? Porque até nesse aspecto a gente discute. Isso é importante. Por quê? Porque eu vou trocar. Vem cá, essa solução não vai te criar um problema? Vai. Qual o problema? Você está preparado para solucionar o próximo degrau? Porque é uma escadinha. Você não vai chegar no sucesso com um tobogã. Sucesso não é para baixo, sucesso é para cima. Então, como é que funciona? Você vai gradualmente construindo conhecimento. Enquanto você constrói esse conhecimento, surgem dúvidas, surgem ideias. E eu digo, anote tudo. Mas PC, eu ia te fazer uma pergunta boba. Isso não existe. Bobo é quem não pergunta. Qual é a pergunta mais boba e mais fundamental que um vendedor... Não é a pergunta, o erro comete? Não perguntar. Ele achar que ele sabe. Você chegou... Vou te dar um exemplo. Você chegou na agência de veículos. Né? Só que você veio da agência de veículos direto da praia. Era um sábado, você foi fazer alguma coisa, ou então você saiu para caminhar, veio da academia e falou... Da academia, não queira me humilhar, né? Não, academia, falando, né? Você tava andando na rua, praia mesmo. Tá bom, você foi na padaria. Padaria é demais, né? Sai da padaria para comprar um carro, um pouquinho demais. Saiu do bar. Mas padaria vem de sonhos. Moleque. Poético, né? Extremamente poético. Mas vamos lá. Você veio de um outro lugar, não foi para fazer negócio. Você chegou lá e o cara olha e fala assim... Isso aí. Vou vender um carrinho popular bem baratinho para esse cara, ou nem isso. Veio caroçar. É mais um caroço que eu vou ter que me livrar hoje. Olha lá. Vem ele. Quantas histórias assim você tem para contar? Todos temos. Então, o vendedor que não pergunta, o vendedor que não tenta entender o que o cliente precisa, ele já começou errado. Não, porque eu tenho essa taça, porque... Cara, eu quero uma caneca. Eu não vou beber café na taça. Isso aí. Entendeu? Então, é básico? Mas a gente está aqui para fazer o começo. Ou para reestruturar, para organizar, para ajustar, para aprimorar o básico. Minha empresa tem 15 anos, funciona assim há 15 anos. Legal. Você... Está satisfeito com o volume de venda que você está? Senão eu te procurava, né? Você está satisfeito com o crescimento de vendas, com a captação de clientes que você tem? São aquelas perguntas que eu fiz no início. Você tem a impressão de que a sua empresa, por seu negócio, podia estar faturando mais e vendendo para clientes melhores?
Você tem a impressão que você poderia controlar melhor o seu processo de vendas para que ele tivesse segurança, sustentabilidade e repetibilidade? Sim. Sim. Você gostaria que as coisas funcionassem num padrão que normal dá problema, gente, mas que os seus funcionários na ponta estivessem preparados para resolver as questões básicas do dia a dia e você ter tempo de tocar o teu negócio? Então é para você. Não importa em que você trabalha. Não importa em qual segmento você faz. Não importa que a tua empresa é você, sua mulher e seu filho. Não importa. Tudo pode melhorar, não pode? Você precisa que melhore? Procura a gente. Prospect. Com certeza a gente vai te ajudar. A última perguntinha, a gente já até estourou o tempo, mas eu tenho mais uma pergunta para fazer aqui. Caramba! Quando você fala básico, é básico mesmo? Eu digo isso por alguns pontos que me fazem também, eu estou me colocando aqui no lugar do consumidor, que me fazem muitas vezes desistir do negócio. Vocabulário, vestuário e postura. Até que ponto a Prospect, ela também participa, ela dá ao empresário, ela dá ao empreendedor esse tipo de consultoria para que não sejam cometidos esses erros, que são erros que eu acho que muitas vezes atrapalham no negócio? Postura, vocabulário e vestuário. Deixa eu te falar. Existe um dos módulos em que você se coloca no lugar do teu cliente. Né? Tem muitas empresas que fazem cliente oculto, né? Aquela coisa toda, aquela técnica toda, legal. Ah, mas a minha empresa é pequenininha, não tem como, né? Somos nós só. E não. Como é que isso funciona? A partir do momento que o empresário tem os fundamentos, ele consegue funcionar. Então ele entende. A gente vai perguntando para ele, olha, como é que está isso? Como é que você acha que o seu cliente vê o seu vendedor? Como é que o seu negócio é visto? Quem são os concorrentes? Quem são as empresas que te inspiram? Fala, cara, eu gostaria muito que a minha empresa de 5 pessoas fosse como uma empresa tal. Isso aí. Traduzir essa linguagem funciona. Uma coisa que você falou, quando você falou traduzir, eu achei que você fosse perguntar outra coisa e que eu acabei não falando. A grande maioria das pessoas que começaram a trabalhar com a Prospect, as pessoas que nos conhecem, elas vieram preocupadas com a necessidade de conhecer os termos técnicos de vendas, todos aqueles anglicismos, todos aqueles termos. Cara, isso é orgânico. A gente não usa muito, a bem da verdade, porque nada contra, pelo amor de Deus, né? A gente que fez faculdade sabe que o estudo do marketing vem de lá. Tudo que a gente desenvolveu aqui, aprimorou, melhorou muito, hoje eles aprendem com a gente? Aprendem. Mas a base veio de lá. Então não tem como você, de repente, trocar isso. Mas, por outro lado, é tentar tirar o latim do direito. Não dá. Que a minha faculdade os prédios eram os mesmos do pessoal de marketing, mas a gente costumava ter uma relação muito conturbada com o pessoal de publicidade, por exemplo. Também, eu sou aquele cliente chato, cara. O cara perde... Se o cara começar com os termos técnicos... Não, que aí, vamos fazer um upselling. Irmão, ele perde a venda. Outro dia, até onde eu te conheci, falei até pro Luiz, do Via Permuta. Eu conheci um abraço, Luiz. Um abraço pro Luiz. Eu conheci um rapaz lá, ele não é associado ao Via Permuta, graças a Deus. Ele foi só num grupo aquele grupo aberto lá e ele veio prospectar para mim. Exatamente. Veio prospectar para mim tráfego pago. Paz, mas com 2 minutos de conversa eu já estava me sentindo um ignorante, porque ele começou a querer usar termos técnicos, e aí eu comecei tinha um termo técnico que eu conhecia, mas a repetição dos termos técnicos me irritou tanto que eu passei a não prestar mais atenção nele e só qual o termo técnico que ele usaria em seguida. Então, meu toque foi esse. Eu queria saber onde o cara do sailing, de não sei o quê, do não sei o quê, do faz sentido de não sei o quê. Falei, caraca... Para finalizar a história, eu não lembro nem o nome da fera. E obviamente que ele não... Lembrei agora. Obviamente que ele não... Que você contratou outra pessoa. Óbvio. Na verdade, o que acontece? A gente não pode... Ser pedante pro cliente. Eu acho muito chato isso. Você não pode vender uma filosofia de adequação, de customização,
e dizer, olha, você vai ter que caber no meu mundinho. Uhum. Né? Você passou a vida inteira preparando um conhecimento, desenvolvendo técnicas para o teu negócio e agora eu vou ter que fazer você caber no meu mundinho. Não. Mentoria é desenvolvimento de conhecimento. É uma coisa que eu respeito muito, chamada dialética. Né? Que é a hora que você pega o teu conhecimento, o conhecimento A, soma ao conhecimento B e gera esse conhecimento C melhor que o A e B. É simples assim. E é assim que a gente trabalha. Então não tem aquela história de eu fui fazer um curso de vendas, mas eu não entendi nada. Eu comprei um curso online e não entendi nada. Eu tive que ficar parando o vídeo, abrindo o Google ou trabalhando lá e olhando no meu celular aqui para entender o que o cara estava falando. Não é assim. Não trabalhamos desta forma. E sugerimos que os seus vendedores também não atendam seus clientes dessa maneira. Ótimo. Porque isso não é legal. Todo mundo tem uma história dessa para contar. Entendeu? Como é que eu vou chegar no mecânico e vou dizer que eu sei mais que o cara? Não vai funcionar. Você imagina, você chega no teu dentista, não, porque o teu pré-molar tem um nervo não sei o quê. Doutor, tá doendo, é esse aqui. Ó. Não, e o contrário também. O mecânico vai falar para mim da rebimboca, da parafusa. Quando o cara, que nem quando você pega Uber, eu pego Uber, o cara começa... Eu não dirijo, né? Então eu não suporto papo de carro. E aí eu pego o Uber, o que eu tô comprando no Uber? O trajeto de um lugar até o outro. E o cara vem contando as coisas do carro para mim, cara. Da vela, do motor, que não sei o... Cara, isso é uma venda, tudo é uma venda, a gente vive de venda. E aquilo é chatíssimo. E aí o que acontece? O produto final dele, o produto que ele ofereceu, que é me levar de um ponto até o outro, que pode ter sido tecnicamente bem executado, mas o paralelo ali, a venda, o atendimento, vamos dizer assim, foi ineficiente, foi ineficaz, foi desagradável. Que eu acho que isso aí cabe muito para qualquer tipo de vendedor. É não falar demais, né? Ser mais assertivo. Você está entendendo por que eu falo tanto da importância da pergunta? Uhum. Por quê? Quando você começa a conversar com a pessoa, se você faz as perguntas certas, você conduz o assunto. Sim. Da maneira que melhor te aprovém. Então, vamos lá. Eu prefiro falar de receitas. Você prefere falar de futebol? Eu gosto muito de falar de nutricionistas. Virou... Fabrícia, assunto a pesado. Minha preferida. Mas lógico, né? Não podia ser diferente. Mas vamos lá. Vamos tirar essa fixação da nutricionista do assunto. Vamos lá. Entender que você gosta de falar de determinado assunto, sem te conhecer, parte da pergunta. Toda pessoa que quer se relacionar com outra tem que entender o outro. Não adianta. E o vendedor cliente é isso. Imagina que você, como vendedor, tem que acordar de manhã consciente de que você vai lidar, na sua grande maioria das vezes, com pessoas e com uma grande probabilidade de serem pessoas que você não conhece. Exato. E que estão em momentos diferentes. E que têm interesses diferentes. Mas você vende a mesma coisa. Como é que pode ser? Vende a mesma coisa para pessoas diferentes. Uhum. Ou toda nutricionista é igual, todo contador é igual, todo advogado é igual, todo mecânico é igual. Não é. A estratégia... O diferencial... O diferencial é ser diferente. Exatamente. Porque se o Uber lá que te dá lá... Que te vende o deslocamento, né? Ele entra e... Oi, tudo bem? Tudo bom? Não sei o que. Tá Já, metralhadora. Ele está desabafando, ele não está conversando com você. Entendeu? Muitas das vezes tem esse problema. Mas o vendedor não tem o direito de ter esse erro. Isso aí. O vendedor não tem esse direito. Você tem uma única oportunidade de causar uma boa impressão de primeira. Isso aí. Você pode até causar uma boa impressão de segunda, depois. Né? Mas naquela primeira chance... O primeiro tira a bala de prata. É a bala de prata que mata o lobisomem, né, meu amigo? Você vai querer que o cara vire um lobisomem na sua frente? Não vai, né, irmão? Então, dá um jeito de contornar essa situação com técnica, conversando corretamente, ouvindo. Porque se você entende que eu estou interessado em resolver o teu problema, você se abre. Você me conta o que eu preciso saber para te dar a opção certa, para vender o produto certo, para precificar corretamente. Né? Aquela situação de sair para comprar o carro. Peraí, se eu não te perguntar corretamente, eu não sei se eu vou te vender um carrinho popular, eu vou vender um carro de 500 mil, ou de 1 milhão, ou de mais. A igreja tem aquele... do fala que eu te escuto, né? A gente poderia lançar o fala que eu te vendo.
Mas é assim que faz. É assim, se você não falar... Você tem ideia da dificuldade que é tentar vender qualquer coisa para uma pessoa monossilábica? Porra. Isso é bravo. A não ser que ela chegue para você e diga, eu quero essa taça E cheia ponto. de água, pronto, acabou, vira as coisas, vai embora, beleza. Aí você não vendeu. Você atendeu. Ele, é outra ele coisa. que te comprou. Ele que te comprou. Então são situações e situações. O que é importante a gente deixar claro? O universo de vendas, Rodrigo, é infinito. Assim como o conhecimento da humanidade, a relação dos seres humanos, das pessoas, é muito vasto. A gente consegue conversar sobre várias coisas. Mas o mais importante é o fundamento é o mesmo. Uhum. Então, se hoje a Prospect está atendendo uma empresa de terceirização de mão de obra, uma nutricionista, Um podcast. um podcast, se a gente está atendendo, enfim, qualquer outro segmento, ele tem problemas básicos. Você tem que começar entendendo a partir dali. A partir dali a gente entende o negócio do cliente, 50% do trabalho está feito. A partir daí é desenvolver com a característica do cliente. Vai ter muitas dúvidas, a gente chega aqui, já estouramos ao mesmo tempo. Muito. A gente vai ter que abrir um canal de conversa, de esclarecimento de dúvidas e principalmente de formação e informação do que é venda. A gente, em 1h20, a gente não consegue. A gente falou bastante, a gente fala muito, mas eu tenho certeza que quem assistiu até aqui aprendeu muita coisa, mas criou muitas dúvidas também, porque a gente vai falando, eu tenho as minhas dúvidas, o Matheus tem as dúvidas dele ali, e você de casa também eu tenho certeza que tem dúvidas. Então, se você tem dúvidas, tem aqui os comentários, a gente vai soltar os cortes também, vai nos cortes, vai no direct da Isso. Prospect. Qual é a arroba da Prospect? Prospect Vendas. Rapaz, Arroba Prospect Vendas no Instagram. Prospect Vendas no Instagram. Quase você me pegou. Agora, depois... E tem uma banda aí, não vou falar da banda hoje não, mas tem uma banda que a Prospect patrocina também, né? Vamos contar essa história da banda em breve. Mas vai rolar. Vamos fazer negócio com esse negócio também. PC, prazerzaço Prazer te meu, receber. Você é um cara que tem uma comunicação muito fácil. Obrigado. E eu tenho certeza que o pessoal que ficou aqui, ganhou 1h e pouca de papo aqui. Bacana. Tenho certeza que se informou bastante. E volto a dizer, se tiver dúvida, para procurar vocês. Sem dúvida. Porque é Chama importante. lá no direct. Na nossa bio tem acesso para o site, tem acesso para o nosso telefone de atendimento. Pode perguntar, pode tirar dúvida. Cara, você falou um negócio, eu não concordo, eu acho que não é assim. Na minha empresa não funcionou. Como é que é? Tire suas dúvidas. Vou dizer de novo, não existe pergunta bobo. Bobo é quem não pergunta. Vamos nessa que é por aí. Gente, obrigado. Geral pode procurar a Prospect, procura a Prospect. O PC é um cara super acessível, um cara bom de papo. Mas assim, se for procurar pro WhatsApp, se ligar, não liga com pressa não, que o cara, ele não é aquele monossilábico. É igual quando você vem conversar com a gente aqui. Aqui não tem esse papo de monossilábico. Aqui é polimultissilábico. Beleza? Muito obrigado por ter ficado aqui até agora. Você que quer participar do GeralPod, do GeralPod Business, entra aqui em contato com a gente. Tá aqui, ó, nosso telefone. Tem aqui para você gravar o seu conteúdo aqui no GeralPod, para você produzir o seu podcast, seu canal, para você que quiser você fazer aqui, quase tudo que você quiser fazer aqui, é só entrar em contato com a gente. Tem também, ó, @geral.pod no Instagram, tem o TikTok, tem o Twitter, tem o Facebook, enfim, todas as redes sociais, na nossa bio, lá no Instagram, você tem o acesso, assista os nossos cortes. Quero mandar um abraço pro pessoal lá do TikTok, que mais uma vez desmonetizou o nosso canal. Olha que coisa inacreditável. Estamos desmonetizados no TikTok por, como é que é? Propriedade intelectual, falsidade, como se a gente estivesse falsificando conteúdo. O conteúdo que a gente grava aqui diariamente, que a gente fica aqui 12 horas trabalhando, a gente postou no Facebook, a gente postou no TikTok, e o TikTok fala que não é nosso conteúdo, e a gente tem agora, acabou de ter um corte agora aí da Elisa Sanches, que a hora que ele tá batendo, já deve ter batido 1 milhão, né? Tava com 800 e poucos mil visualizações, e a gente não vai monetizar,
que o TikTok achou, que eu deve ter achado que eu sou tão lindo que eu sou uma inteligência artificial que inventei, que roubei de alguém. Então, TikTok, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, não tem nenhum sentido, não tem nenhum cabimento a gente trabalhar, produzir conteúdo, não infringir nenhuma lei, conteúdos de alto nível, de grande relevância, não tem palavrão, não tem violência, não tem comentário político, não tem nada disso. Então, pelo amor de Deus, né? Um mês que a gente vai estar banido da monetização é lamentável. Gente, muito obrigado. Se inscreva no canal, ative os sininhos, as notificações e a gente volta a qualquer... Opa! Acabou, não? Acabou não? Não, senhor. Ah, moleque. Vamos lá. Eu trouxe umas coisas aqui para compor o cenário. Ô, rapaz, presente é sempre... Eu tava olhando essa caixa aí, eu falei, esse cara vai querer me vender alguma coisa. Não vim vender nada. Eu duvido muito que vocês não vão travar aqui uma batalha. Olha! Depois... Olha como a gente vai acabar. Pra lá, ó. Aqui. Que momento! Que a força esteja com você. Com você também, com a Prospect e com a Amanda Presente, com a Amanda Print, com tudo aí do Matheus e com o Geral Pod. Obrigado, gente! Até a próxima. Muito